A primeira Conferência Nacional de Comunicação, que está sendo realizada aqui em Brasília, já estamos no final dela, foi uma grande vitória, principalmente dos movimentos sociais que sempre lutaram nos últimos anos, desde a Constituinte de 88, pela democratização dos meios de comunicação. Nós, da TV Comunitária do Rio, Canal 6 da NET, temos tido uma participação grande, seja na etapa municipal da Conferência do Rio de Janeiro, na Conferência Estadual de Comunicação e aqui em Brasília. E estamos extremamente contentes e esperançosos de que essa conferência sirva para avançar o trabalho das TVs comunitárias. Conseguimos aprovar definitivamente, para sair na resolução final da conferência, várias questões de extrema importância para a democratização e para o avanço dos canais comunitários. Por exemplo, nós estamos numa discussão no Brasil da implantação do sistema digital. Conseguimos aprovar aqui que as TVs comunitárias, que a nossa TV Comunitária do Rio, tem o direito de ir para o sinal aberto, ter espaço no canal da cidadania, que é do Ministério das Comunicações, seja através de um canal específico que seja distribuído para as mídias comunitárias. Outra questão importantíssima, desde a criação da Lei do Cabo, que constituiu as TVs comunitárias, deu o direito da existência desse tipo de TV, como da TV legislativa, como da TV do judiciário, as TVs não tinham financiamento. Foi aprovado aqui um fundo de financiamento, de fomento da mídia comunitária. Isso foi muito importante e é muito importante que seja praticado isso para garantir que as TVs comunitárias não caiam naquele sistema de publicidade comercial que nada tem a ver com a sua existência, que é de TV de interesse público. E outra questão importantíssima é a formação de uma Secretaria de Mídia Comunitária na Presidência da República, também aprovada definitivamente aqui na primeira Confecom, para garantir que toda a situação de existência das TVs, da concessão aos canais comunitários e toda a situação do fundo, de gerência desse fundo de mídia comunitária possa ser dirigido diretamente pelo Executivo em contato permanente com as TVs comunitárias. E nós já tivemos uma vitória nesse processo da conferência, que é as TVs comunitárias, a partir desse mês de dezembro, está recebendo a mídia institucional do governo. O bolo publicitário do governo federal, que monta em torno de 700 a 800 milhões de reais por ano, agora está tendo também as TVs comunitárias dentro dessa mídia, com um valor pequeno ainda, mas isso é o início de um processo que vai culminar com um avanço maior dessa mídia comunitária. Bom, estamos chegando ao final, né? A última plenária da primeira Conferência Nacional de Comunicação. Pode ser cedo ainda para avaliar o resultado final, mas tudo indica que conseguimos avançar bastante, tanto nos grupos de trabalho, o que demonstrou o conjunto de mais de 400 propostas que já foram anexadas ao relatório final. E acredito que também essa plenária final aqui, onde entraremos em regime de votação, conseguiremos também aprovar boas propostas para esse relatório final. Agora, o importante de uma conferência como essa é menos a conferência em si e é principalmente o depois da conferência, o pós-conferência. A capacidade da sociedade, de forma organizada, pressionar os poderes públicos para que esse conjunto de propostas, ao longo dos próximos anos, se transforme em realidade, saia do papel, ou em alguns casos, vá para o papel, se transforme em marco regulatório e passe a ser uma referência de políticas públicas para a área de comunicação no Brasil. Eu acho que a gente tem alguns desafios. O primeiro é garantir a nossa unidade política e organizativa. Ela correu alguns riscos ao longo da construção dessa conferência, tivemos problemas, tanto a nível nacional quanto a nível regional. Acho que todos precisamos fazer um balanço bastante criterioso desse processo, porque o conjunto de tarefas, de desafios e responsabilidades que estão pela frente implicam necessariamente numa tomada de posição, numa responsabilidade maior, num desafio maior daqui para frente. Portanto, vai precisar muita coesão, muita unidade, muita transparência, muita organização entre nós. O segundo desafio é manter esse grau de organização, de capilaridade que a conferência permitiu. No Brasil inteiro nós nos surpreendemos com
conferências livres, seminários, oficinas, debates, comissões estaduais muito fortes, bastante representativas. Eu acho que o desafio é, daqui a 1, 2 anos, olharmos para trás e vermos que esse movimento efetivamente se consolidou e cresceu. Eu acho que essa primeira Conferência Nacional de Comunicação, ela já está fazendo história. Para aqueles que não acreditavam que aqui se pudesse fazer avanços, evidentemente nós estamos falando de avanços que fossem uma revolução socialista, uma virada total da mesa. Avanços, ou seja, tomar medidas que transformem-se em realidade através de atos de governo, organizar a luta, formar um campo popular da comunicação na sociedade brasileira para lutar junto ao Congresso Nacional, para lutar, para formar uma bancada da mídia boa no Congresso Nacional, que hoje é capturado pelas bancadas do coronelismo eletrônico, digamos assim. Então, essas pessoas que tinham uma visão pessimista já estão começando a mudar um pouco de ideia nesse último dia aqui da nossa primeira Confecom. Do ponto de vista das TVs comunitárias, muita coisa boa foi aprovada, a começar pelo sinal aberto digital, mas também o fundo de fomento à comunicação comunitária, rádio, TV comunitária, além do que se estabeleceu uma parceria muito grande com as TVs comunitárias e o campo público em geral, salvo algumas exceções. Exceções eu menciono aquele equívoco de um setor que defendeu, por exemplo, a flexibilização da Voz do Brasil, que vai facilitar sobremaneira essa campanha que a ABERT faz, e nesse caso o equívoco é da ABSECOM, que votou numa proposta da ABERT, que quer flexibilizar a Voz do Brasil para acabar com ela e colocar mais 1 hora de baixaria e publicidade comercial no rádio, quando o rádio tem que ser informativo, e sendo a Voz do Brasil o único programa hoje informativo que chega a todos os grotões desse Brasil, atingindo inclusive aquela imensa parcela do povo brasileiro, a maioria que não pode ler jornal, proibida de ler jornal. Então acabar com a Voz do Brasil é uma temeridade, é uma medida neoliberal, um equívoco completo da ABSECOM. Mas eu creio que estamos aqui verificando que algumas propostas do próprio governo, por exemplo, equilíbrio na distribuição das concessões na era digital, que é uma proposta do governo apoiada pela sociedade civil, somente aqueles que não estavam acompanhando estão se surpreendendo, porque nós já sabíamos e vínhamos defendendo uma aliança dos movimentos sociais, considerando o governo como aliado, e até mesmo um setor do empresariado que também está contra o monopólio, que é a favor da nacionalização da produção do audiovisual, defendendo o mercado brasileiro, os trabalhadores brasileiros que precisam, ter campo de trabalho para expressarem o seu talento, a sua vontade de trabalhar, e que hoje são esmagados pela invasão do audiovisual norte-americano. Então, a Confecom está organizando essa luta, está apontando caminhos, mas mais do que isso, está colocando nas mãos do governo um leque de propostas que o governo pode, através de portarias, normas, ou seja, sem depender do Congresso, rapidamente o governo pode transformar em realidade. Nesse sentido, nós podemos considerar que é uma vitória possível, uma vitória importante, uma vitória importante nas atuais relações de força, onde a oligarquia da mídia prepara uma série de armadilhas, inclusive sabotando essa própria conferência, mas não conseguiram impedir que ela se realizasse. Portanto, essa é uma vitória de todos os comunicadores populares e das TVs comunitárias em geral.
serviço para o usuário final. Controle público! Controle social da mídia corporacional! Bom, em relação à questão da conferência, a minha expectativa é de que a gente estabeleça os pontos de encontro entre a sociedade civil e a sociedade civil empresarial. O poder público ele é minoria dentro desse processo, ele é 20% apenas, sendo que 10% só o governo federal. Isso foi de uma forma colocada porque o papel nosso é estabelecer uma possibilidade de debate das discussões. Os temas são extremamente polêmicos, a gente já imaginava isso, aliás a conferência é para isso. Foi para colocar temas polêmicos, serem debatidos, serem discutidos de forma livre, aberta e transparente. E agora aguardamos com os trabalhos de grupos, depois das palestras, que os consensos, que nós já sabemos que são maiores que os dissensos, possam aparecer e surgir. Eu tenho certeza que nós vamos ter dias muito animados, debates acalorados, mas que nós vamos conseguir completar aí toda a etapa da conferência com sucesso. Meu nome é João Paulo Maleba, eu sou representante nacional da Associação Mundial das Rádios Comunitárias, AMARC Brasil. Sou do Rio de Janeiro. Expectativa grande e a preocupação um pouco maior, né? Principalmente com o que acabou de acontecer ontem com relação aos temas sensíveis, né? Em que a gente teve um racha na sociedade civil e isso realmente preocupa muito, né? Saber que dentro da sociedade civil a gente não está coeso para defender as propostas que a gente construiu historicamente dentro do movimento de democratização da comunicação. Ontem eram 7 horas da noite e nós fomos jogados numa aventura que por pouco não acaba com essa conferência. De novo a direção que estava aqui, de novo a CUT, de novo nós tivemos que sujar as mãos para fazer essa negociação. Ou vocês acham que questão sensível não nos interessa? Isso é um absurdo que foi feito. Mas esse absurdo foi que possibilitou que essa conferência acontecesse. Vamos nós agora assumir essa questão sensível como se fosse nossa? Não, isso foi os empresários que fizeram e nós aceitamos para que eles estivessem aqui. Para nós, a realização da conferência tem que ser a grande vitória e apontar para uma nova conferência, aonde as regras serão outras. Ou vocês acham que vai ser a mesma conferência que nós fizemos, sem delegados municipais? É outra. Quer que seja que impeça, que obstrua e que comprometa os resultados dessa conferência. Vamos em frente, mesa. Vamos à proposta 2. Vamos continuar os trabalhos e votar todas as propostas que os grupos construíram durante esses dias. Obrigada. Proposta 2. Não foi fácil, não está sendo fácil, mas eu acho que o trabalho conjunto, porque não é um trabalho do presidente, da comissão, foi um trabalho coletivo. Porque só esse fato é muito importante. O fato das pessoas terem se conhecido, de terem sentado juntos naquela comissão organizadora e dali ter saído algumas propostas já de encaminhamento para o trabalho que a gente vai realizar esse final de semana. E eu acho que isso pode gerar frutos para o futuro. Olha, eu acho um momento histórico para a população de 6 milhões de habitantes que compõem nosso estado. A mídia brasileira ela é controladora. Com esta conferência nós esperamos que essa relação, essa correlação de força ela possa mudar. É um excelente momento para os jornalistas mostrarem à sociedade que a exigência do diploma não é uma questão corporativa, é uma questão que interessa a toda a sociedade. Ela é uma ponta de lança na democratização da comunicação e a decisão do STF foi uma decisão errada. Porque o Brizola, na fase em que esteve vivo e esteve atuando, ele sempre falou no chamado Partido Único. E ele se referia à expressão Partido Único, indicava o controle dos meios de comunicação, o controle da informação por poucas famílias. Claro que ele se dirigia, às vezes, mais especificamente, ao Sistema Globo. Mas sabemos que as demais redes de rádio e televisão, com algumas exceções, elas defendem o mesmo modelo. São porta-vozes das mesmas ideias. E, portanto, não há o contraditório. Fica uma mão única. Então, as informações obedecem a uma orientação ideológica que mantém a população brasileira sem refletir. Então, quando se organiza uma conferência para debater
os meios de comunicação para debater a comunicação, não apenas na era digital, mas a comunicação como um todo. Nós aproveitamos sempre para não só lembrar a figura do Brizola, mas para dizer que na nossa concepção só vamos democratizar a informação quando houver a disseminação dos meios de comunicação controlados pela própria comunidade, pela própria sociedade. Não é possível, por exemplo, termos redes de rádio e televisão em cadeia nacional o dia inteiro. É dono de televisão, é dono de rádio, é dono de jornal, é dono de TV por assinatura, eles controlam tudo. Chegamos no momento que era muito esperado, há muitos anos, há décadas, na verdade, se esperava o momento de se discutir a comunicação no país. A existência, a realização dessa primeira Conferência Estadual de Comunicação e da primeira Conferência Nacional de Comunicação em dezembro em Brasília já significa um marco. A possibilidade de se poder juntar a sociedade como um todo, com representantes do poder público, do segmento empresarial e da sociedade civil organizada, só o fato de se conseguir reunir os representantes da sociedade como um todo para discutir o rumo futuro da comunicação no país e todos os desdobramentos que isso pode ter, já é, por si só, merecedor de aplausos mesmo. Primeiro, saudar aí a mesa. O Edgar teve um papel muito importante e, com certeza, foi um grande nome do governo aí na preparação desse nosso encontro aqui. Olha, Moisés, esse é um momento único para a democracia brasileira. A gente acredita que a gente está conseguindo construir um processo muito importante de debate, de construção de propostas e debater um setor que não é debatido há muito tempo, né? São pouquíssimas as vezes em que esse setor foi debatido, na verdade 3 vezes pelo menos nos últimos 20 anos, na Assembleia Nacional Constituinte, na Lei do Cabo e agora. Então chegou o momento efetivamente da gente apresentar propostas, da gente tentar criar alguma coisa para a comunicação no Brasil, tentar trazer novas ideias, tentar contribuir para um avanço democrático que é importante. Eu diria que o processo de discussão da comunicação no país, que se inicia hoje aqui no estado do Rio de Janeiro, ele é vital para que a gente possa fortalecer a democracia no país, que eu digo que é um dos maiores desafios que a gente enfrenta. Olha, eu acho que é um avanço nós termos hoje a primeira Conferência Nacional de Comunicação acontecendo num país que historicamente sempre teve muita dificuldade de colocar o tema da comunicação para a sociedade debater. Isso sempre foi um tema muito preso ou ao poder público ou ao setor empresarial. Agora, com a sociedade podendo participar, decidir também, interferir nessas decisões, é um avanço muito grande. Então, nós temos aí, no atual governo, no governo Lula, nesses quase 8 anos de governo, nós já tivemos mais de 60 conferências temáticas realizadas. É a primeira de comunicação que vai acontecer. A sociedade brasileira já há algum tempo reivindica a questão do debate sobre os seus meios de comunicação. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a partir do decreto do prefeito Eduardo Paes, que convocou a conferência municipal e delegou à Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia a tarefa de organizá-la junto com a sociedade, Muitas das decisões que vão acontecer, vão ser apresentadas e aprovadas na Conferência Nacional, muitas dessas decisões vão ter que se transformar em lei e vai ir para o Congresso Nacional e vai ser lá que o embate vai se dar. E por que não começar agora no governo Lula a discutir esse tema? Então isso já é fundamental, porque abre a discussão. E abrir a discussão significa não ter medo de ouvir aquilo que às vezes a gente não quer ouvir. Então também temos que louvar a participação do setor empresarial, porque também é de suma importância, pelo menos ouvir aquilo que a sociedade quer falar. E eu acho que, mesmo que a gente, de certa forma, possa chegar a uma conclusão de que poucos avanços nós teremos, mas um grande avanço nós vamos ter, que é a discussão do processo. É um momento não só de alegria para todos nós, mas um momento cidadão, porque a massa
a massa de pessoas, o grupo organizado de pessoas que ansiava por esse momento é muito grande. E, embora tardiamente, já falado aqui, e aqui no município também, há de se dizer que tardiamente, já na 24ª hora do dia, nós estamos construindo a conferência CONFECON Rio, e esse é um momento de celebração. Celebração porque já é uma conquista, mas ao mesmo tempo um momento de trilhar caminhos, de pisar na estrada, de machucar o pé nas pedras, porque a conferência está chamada, a discussão está posta, mas o processo que mais nos interessa, que é o processo de redemocratização dos meios de comunicação, é um processo doloroso que ainda vai nos custar muito esforço, muito trabalho e um trabalho árduo. De hoje, que existem dois lados. Existe o lado do monopólio, daqueles que querem manter o status quo, daqueles que querem que o grande monopólio da comunicação esteja na mão de verdadeiramente uma meia dúzia. É mobilizar os sindicatos, mobilizar os movimentos sociais, estimular a sua participação nas comissões estaduais, pró-conferência e em todos os espaços que discutem a democratização da comunicação. Então nós temos essa função, mais do que essa função, nós temos essa obrigação de mobilizar a sociedade. Mobilizar a sociedade para que ela descubra isso que tem nas mãos e que é direito seu, de estabelecer a relação de comunicação. Que a comunicação ela deve auxiliar na soberania nacional. A comunicação ela deve auxiliar na liberdade de expressão, na inclusão social, na diversidade cultural e religiosa, nas questões de gênero, na convergência tecnológica, a comunicação é para auxiliar, e na regionalização da produção. Muito obrigado, um abraço. Aqui representando a Comissão Nacional Organizadora da Conferência Nacional de Comunicação, que ela confirmou aqui que será realizada daqui a 60 dias. Então, acho que 60 dias, 24 horas, né? Todo dia, acho que dá para, a partir desse debate aqui nosso, essa reflexão, nós alternarmos as nossas posições e reflexões para esse debate nacional, porque é um debate central. A questão central que é da democracia. E é nesse debate que nós precisamos dar a nossa contribuição para a sociedade como um todo. Né? Como um todo. Não na perspectiva, seja do poder público, ou da minha corporação, ou do meu partido político, ou da minha representação política, parlamentar, seja lá o que for. Esse é o desafio, porque o Rio de Janeiro, ele reflete esse cenário nacional. Nos episódios 1 e 2, mostramos a primeira e única Conferência Nacional de Comunicação, realizada em 2009. Nos próximos episódios, Mídia para Todos vai destacar os depoimentos sobre a primeira CONFECON, 15 anos depois, e os novos desafios da luta pela democratização da mídia. Para quem desejar saber mais dessas histórias, acesse pelo QR Code na tela o caderno da primeira CONFECON.